Boa tarde, são 13 horas e 45 minutos. Eu sou a Renata Cordeiro e esse é o Câmara Rio Notícias, primeira edição. E a gente começa falando sobre a sessão plenária desta quinta-feira. Entre os projetos aprovados em segunda discussão está o da regulamentação dos pipódromos, que são espaços para quem gosta de soltar pipa. Eu acompanhei. Os trabalhos começaram com a derrubada de 4 vetos do Poder Executivo, como o projeto de lei que cria o Programa Contínuo de Diagnóstico e Tratamento da Depressão Pós-Parto na Rede Pública de Saúde. O projeto que declara o Teatro Tablado como patrimônio cultural de natureza imaterial da cidade. Outro que tomba provisoriamente por interesse histórico e cultural a Casa da Ciência da UFRJ. Derrubada de veto do Executivo também do projeto que tomba por interesse histórico, turístico e cultural e declara como patrimônio imaterial da cidade do Rio de Janeiro a festa Presente de Iemanjá, realizada em 2 de fevereiro. Quanto aos projetos em segunda discussão, destaque para a ampla aprovação do projeto de lei que restringe o uso do armazém Utopia, localizado na zona portuária do Rio, apenas para atividades culturais e sociais. O que a Câmara acaba de fazer, com 40 votos, um projeto coletivo proposto por vereadores de vários partidos, é garantir esse uso sociocultural daquele espaço. Os vereadores aprovaram também, em segunda discussão, o projeto de lei que regulamenta os pipódromos, ou seja, a criação de espaços públicos destinados à soltura de pipas na cidade. A ideia desse projeto, o prefeito Eduardo Paes se comprometeu comigo de liberar um espaço para poder soltar pipa e praticar com a linha esportiva. A matéria segue para a sanção ou veto do Poder Executivo. Os vereadores aprovaram em primeira discussão um projeto de lei que declara a Fazenda Cassiana, que fica no bairro de Paciência, como área especial de interesse social para fins de urbanização e regularização fundiária. É um projeto muito justo, porque lá é uma comunidade muito desassistida pelo poder público. Ruas sem asfalto, não tem esgoto, não tem nada que possa dar a dignidade à população. Além deles não terem escritura, algumas casas são construídas em cima de valas negras. Ou seja, e quando a gente faz um projeto de lei dessa natureza, em especial a Fazenda Cassiano, é exatamente para que possa a prefeitura entrar com o poder público e fazer com que essas pessoas tenham a titularidade dos seus imóveis, sejam reconhecidas. Mais uma ação de solidariedade à Ucrânia. Nesta quinta-feira, foi a vez da Câmara Municipal do Rio prestar uma homenagem ao país invadido pela Rússia na semana passada. O Palácio Pedro Ernesto ganhou uma iluminação especial, em azul e amarelo, as cores da bandeira da Ucrânia. Quem passar esta noite pela Cinelândia poderá ver a nova iluminação. Uma lei da Câmara Municipal do Rio incentiva a adoção de animais em pet shops e clínicas veterinárias. O Rio de Janeiro é um dos estados brasileiros com uma das maiores quantidades de animais abandonados nas ruas. São mais de 3 milhões, segundo o Instituto Pet Brasil. Em todo o país existem cerca de 30 milhões de animais abandonados, 20 milhões de cachorros e 10 de gatos. Embora não existam dados oficiais, o Rio de Janeiro é um dos estados com a maior quantidade desses animais nas ruas. O que agrava ainda mais a situação são os casos de abandono pelos próprios responsáveis, um crime, muitas vezes registrado pelas câmeras espalhadas pela cidade. Incentivar a adoção sempre foi um desafio. Com a pandemia, aumentou o número de animais adotados na cidade. Mas com a crise financeira e também o retorno das atividades, muitos cães e gatos foram deixados nas ruas. O vereador Márcio Ribeiro é um dos autores da lei que prevê a fixação de cartazes de incentivo para a adoção de animais em pet shops, clínicas veterinárias, lojas agropecuárias e outros estabelecimentos parecidos. A gente tem a intenção com essa lei de conscientizar essas pessoas que têm poder aquisitivo, que elas ao invés de comprar, elas podem adotar. A gente pode diminuir, fazer uma ação em conjunto para poder diminuir essa quantidade de animais abandonados, justamente incentivando as pessoas, ao invés de comprar, de estar adotando seus animais. Essa pet shop na Tijuca já faz esse trabalho.
cães e gatos estão à disposição para adoção. Com a criação da lei, um aviso foi afixado na porta da loja. Os cartazes devem conter informações sobre a conscientização e importância da adoção responsável, criados de acordo com o critério de cada estabelecimento, além de fotos e dados dos animais e contato do responsável. Os estabelecimentos devem destinar um espaço em forma de mural. Eu já faço esse trabalho há 15 anos e isso é muito gratificante. Doe vida, doe um animal. Eu apoio essa lei. A Prefeitura do Rio reforça as ações do combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmite dengue, a zika e a chikungunya. Pelo menos 1.300.000 imóveis foram inspecionados por agentes da Secretaria Municipal de Saúde até agora. 1.629 focos foram eliminados. Nesta quinta-feira, mais 10 focos foram destruídos no bairro da Piedade, depois que os agentes vistoriaram 1.128 residências. As próximas vistorias acontecem a partir do dia 8 de março, em Realengo, na zona oeste do Rio. A lei que garante o pagamento por Pix na linha amarela e na Transolímpica aguarda a sanção do prefeito Eduardo Paes. A repórter Caroline Silva foi até a linha amarela saber o que os motoristas estão achando do projeto aprovado em segunda discussão na semana passada aqui pelos vereadores do Rio. Muitos motoristas gostaram da novidade. É melhor, mais fácil, muito mais tranquilo. Acho que agilizaria o processo de passar muito lá? Muito mais. Muitos carros, né, passando. Aumentar muito o fluxo dos carros. Na falta do dinheiro agora, tudo é Pix, né? Facilidade ajuda pra caramba agora, né? Mas alguns ainda estão em dúvida. Às vezes a pessoa não tem internet na hora, entendeu? Às vezes a internet cai. A Câmara de Vereadores do Rio aprovou em segunda discussão um projeto que prevê um pagamento por Pix nos pedágios da linha amarela e Transolímpica. Desde o ano passado, as concessionárias já aceitam pagamento por aproximação nos cartões de crédito e débito. Nas redes sociais, o autor do projeto, o vereador Felipe Michel, lembrou que o dinheiro tem sido cada vez menos usado e disse que, além da sanção do prefeito, espera que as concessionárias cumpram a lei. A Prefeitura do Rio confirmou que o Comitê Científico da capital vai discutir o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em todos os ambientes já na próxima segunda-feira. O sinal verde foi dado pelo governo do estado. O secretário estadual de Saúde, Alexandre Kiep, afirmou que os municípios vão ter autonomia para decidir sobre a suspensão ou não da utilização das máscaras. Desde outubro do ano passado, o carioca já pode andar sem máscara em locais abertos e sem aglomeração, depois de uma decisão do governo municipal. O Parlamento Carioca promulgou a lei que define regras para a ocupação do corredor esportivo do Maracanã. Uma das novidades é o pagamento pelo uso da área pública por parte das tendas que dão orientação às pessoas que praticam esportes no local. A medida vai servir para formalizar a ocupação dos espaços pelas tendas das assessorias esportivas que ocupam o local. Elas vão precisar pagar pelo uso das áreas públicas. O projeto cria e define parâmetros para a ocupação do corredor esportivo do Maracanã. Com isso, foi criada a nomenclatura Corredor Esportivo do entorno do estádio Mário Filho Maracanã. Esse corredor abrange toda a área externa do estádio. A prática de atividade física orientada pelas assessorias esportivas do corredor esportivo é permitida se algumas condições forem atendidas. Portar permanentemente a taxa de autorização da área pública e apresentar a fiscalização quando solicitada, quando ficar caracterizado que há a cobrança de qualquer valor monetário para a atividade. Respeitar a delimitação do espaço utilizado pelas assessorias esportivas no momento da prática da atividade física, sem prejuízos para cada assessoria esportiva. Respeitar dias e horários autorizados para cada assessoria esportiva. Respeitar as condições impostas à carga e descarga, principalmente nos momentos de entrada e saída do corredor esportivo. Entende-se como assessor esportivo o profissional de educação física habilitado. Autorizações vão ser concedidas de acordo com os parâmetros a serem definidos pelo Poder Executivo. Se as normas não forem respeitadas,
cabe suspensão ou cassação das autorizações. Fica proibido o uso de artigos esportivos ou de material de apoio em construção definitiva com a fixação de estrutura não removível em toda a área do corredor esportivo. Também está proibido aos demais esportistas do corredor esportivo acessar ou usar os espaços em uso pelas assessorias esportivas, exceto se forem integrantes destes grupos. Nosso projeto visa a estimular e ajudar nessa organização dos espaços, para que tudo seja feito de uma forma mais harmônica e ali realmente o entorno do Maracanã seja uma grande referência para a cidade da atividade esportiva ao ar livre, que é tão importante para a nossa saúde. E a primeira edição do Câmara Rio Notícias termina aqui. Outras informações você acessa na nossa internet em câmara.rio, nas nossas redes sociais em @CâmaraRio e na segunda edição do Câmara Rio Notícias, às 19h40 com a Ingrid Bart. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de semana e até segunda-feira.